No 22 de maio de 2020, sexta-feira de manhã, 11 horas e 9 minutos. Terceira e última parte da aula sobre... Última não, né? Vamos ter mais aulas sobre princípios constitucionais tributários. Gente, presta atenção num detalhe. Isso aqui é um detalhe que é muito importante, tá? Ó, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o OF, eles estão aqui, ó, nessa mitigação aqui, não estão? Ó? Não é isso que eu falei para vocês? Ó? Imposto de importação, exportação, IPI e OF, a legalidade foi mitigada. Ou seja, para esses 4 impostos, o Poder Executivo pode, dentro dos limites e pelos motivos prescritos em lei, alterar as alíquotas dos tributos. Tudo bem para vocês? Sim ou não? Sim. Tudo bem? Agora, presta atenção. Para o imposto de importação, o imposto de exportação e o IOF, a anterioridade foi excepcionada. Eles não submetem a anterioridade. Só que o IPI não. O IPI se submete à anterioridade nonagesimal. Estão me entendendo? Então, olha só. Imposto de importação. Se eu quiser alterar a alíquota por meio de lei ou por meio de decreto, eu tenho que esperar período de vacatio legis? O que vocês acham? Hã? Não, porque ela não se submete à anterioridade. Exatamente. O imposto de importação é um tributo que não submete ao princípio da anterioridade. Então, se a lei vir e majorar a alíquota, ele entra em vigor, ela pode entrar em vigor na data da publicação. Então, se um decreto vir e majorar a alíquota, também pode entrar em vigor na data de publicação, tudo bem? Concorda comigo ou não? Professor, a aluna Júlia não está conseguindo entrar, você pode autorizar? Não está aparecendo para mim aqui que ela está pedindo. Qual, Júlia? Você comande? Isso. Não, a Júlia Secomande está aí, não está? Júlia Secomande? Júlia, você está aí? Para mim, tá parecendo que tá também, mas o microfone tá desligado. Agora ela caiu. Agora ela caiu. Então vamos lá. Ela vai pedir para entrar já, já caiu, ela deve pedir para entrar já. Então, ó, presta atenção. Vou repetir aqui para vocês, tá? No imposto de importação, exportação e IOF, a legalidade foi mitigada e a anterioridade foi excepcionada, tudo bem? Então, eu posso alterar as alíquotas desses tributos a hora que eu quiser, e o ato que altera a alíquota, seja ele decreto, seja ela lei, pode entrar em vigor na data da publicação, porque não submete à anterioridade. Então, se uma lei aumentar a alíquota do imposto de importação, ou se um decreto aumentar a alíquota do imposto de importação, eles podem entrar em vigor na data da sua publicação, que não tem problema nenhum. Entenderam isso ou não? Porque aqui eu tenho conjugação de mitigação da legalidade e exceção da anterioridade. Estão me entendendo? Uhum. Sim ou não? Sim. Agora, o que ocorre no caso do IPI, da CID Combustíveis e do ICMS Combustíveis? Aqui eu tenho mitigação da legalidade, mas eu não tenho excepção da anterioridade. Porque nesses casos aqui, esses tributos submetem à noventena. Estão me entendendo? Entenderam ou não? Sim, então vamos supor que no caso dele ser
aprovado por decreto, ele ainda vai ter que esperar 90 dias para entrar em vigor. Essa é a dúvida, Natália. Essa é a dúvida. Porque, olha só, se uma lei aumentar a alíquota do IPI, ela não vai ter que esperar 90 dias para entrar em vigor? Vai. Vai. Por quê? Porque se submete ao princípio, à anterioridade da noventena, tudo bem? Se uma lei aumentar a alíquota da CID de combustíveis, não vai ter que entrar em vigor em 90 dias? Vai. Agora eu pergunto para você, e se um decreto aumentar a alíquota do IPI, vai ter que esperar os 90 dias também ou não? E se um decreto reestabelecer a alíquota da CID de combustíveis, vai ter que esperar 90 dias também ou não? Entenderam a minha pergunta? Eu não tenho esse problema no imposto de importação, porque no imposto de importação, a anterioridade também foi excepcionada. No imposto de importação, eu tenho mitigação da legalidade junto com exceção da anterioridade. Só que no IPI, na CID de combustíveis e no CMS combustíveis, eu tenho mitigação da legalidade e eu tenho incidência da noventena. Então, se a lei aumentar as alíquotas desses tributos, tem que esperar 90 dias. Aí vem a pergunta, e se o decreto aumentar a alíquota desses tributos? Tem que esperar 90 dias ou não? Entenderam, gente? Professor, seria um tanto quanto contraditório permitir o decreto para dar mais agilidade, porém fazer esperar os 90 dias. Na lei. É mais ou menos assim, né? Pô, a lei tem que esperar 90 dias para entrar em vigor. E o decreto não? Não é isso? Gente, acho que está travando ou vocês estão me ouvindo? A gente está ouvindo. Tá. Então, olha só. A Dilma, tá? Ela estava preocupada com a importação de carros da Coreia e da China. Então, ela editou um decreto e majorou as alíquotas do IPI de carros importados da Coreia e da China. E a Hyundai, ela já tinha fechado um contrato na Coreia para compra de não sei quantos mil carros, aquele Veloxer, era um modelo de carro. E esses carros já estavam embarcados, estavam rumando para o Brasil. E aí veio o decreto, aumentou a alíquota do IOF sobre a importação desses veículos. Veja que foi IOF, não, desculpa, IPI. Desculpa, né, IOF, gente. Tá? A Dilma, ela editou um decreto e aumentou a alíquota do IPI incidente sobre a importação de carros da Coreia. Só que a Hyundai já tinha comprado os carros estavam para chegar no Brasil. Só que a hora que eles chegassem no Brasil, iam sofrer incidência da nova alíquota do IPI. E aí eles entraram com uma ação, ok? E o Supremo Tribunal Federal disse que o decreto do IPI, que aumenta a carga tributária, assim como a lei, tem que esperar 90 dias para entrar em vigor. Entenderam? Sim ou não? Acho que sim. Agora, naquele decreto do Michel Temer, que majorou a alíquota da CID de combustíveis, ninguém questionou que tinha que obedecer aos 90 dias, né? Ele entrou em vigor na data da publicação, tá? Eu penso que o raciocínio tem que ser o mesmo. Só que aí não foi questionado. É aquela velha história, né? O PT não pode fazer nada que todo mundo cai de pau, né? Daí vem o Michel Temer, fala o que ele quiser e ninguém reclama, né? Tudo bem? Então, vejam só. Hoje existe um posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal dizendo que se um decreto majorar a alíquota do IPI, ele tem que aguardar 90 dias para entrar em vigor. Vejam, se o decreto reduzir a alíquota do IPI, não tem problema nenhum, hein? Porque a anterioridade só incide quando for para instituir ou majorar o tributo. Agora, se o decreto do IPI majorar a carga tributária do IPI, ele tem que esperar 90 dias para entrar em vigor.
particularmente, eu penso que o mesmo raciocínio se aplica a CID combustíveis e a ICMS combustíveis. Mas aqui não há nenhuma manifestação do Supremo Tribunal Federal até o momento sobre isso. Entenderam, gente? Professor, eu não entendi. Essa última parte eu realmente não entendi. É que travou um pouquinho, né? Teve uma hora lá que a gente deu uma travada, né? Tá travando, a internet caiu também. Eu acho que isso contribuiu para o meu pensamento não fluir. Tá, então eu vou fazer uma coisa aqui. Ó. Meu filho estava na aula e estava usando o cabo. Agora eu vou pegar aqui, ó. Dá licença, Rafa. Não. Ah, só um pouquinho, cara. Só para terminar a aula, bicho. Ficou bravo já, né? Aí vou colocar aqui, ó. Pronto. Agora eu conectei a internet no cabo. Aí a velocidade fica melhor. Não vai acontecer mais isso. Então aí? Caiu. Agora travou de vez. É porque ele saiu da. Agora voltou, né? Sim. Voltou. É, porque ele saiu do Wi-Fi e foi para o cabo. Aí quando ele sai do Wi-Fi e vai para o cabo, quer ver, ó? Vou colocar aqui, ó. A velocidade, como é que acontece, ó. Olha lá, ó. Ah, mas tá instável, mesmo no cabo, tá vendo? Mas beleza, vamos lá. Tá todo mundo aí? Sim. Mirelle? Sim. Tá. O que você não entendeu? Professor, eu não entendi essa parte do IPI. Tá. E eu não entendi também muito bem a tabela de ter mitigação aqui e interioridade aqui. Tá. Então, veja só. A tabela está falando o seguinte, ó. Quais os tributos teve a mitigação da legalidade e teve a exceção à anterioridade, entendeu? Então, mitigou a legalidade e excepcionou a anterioridade. Então, olha só, imposto de importação, exportação e IOF, teve os dois. Teve a mitigação da legalidade e foi excepcionada a anterioridade. Então, aqui, seja por lei, seja por decreto, eu manipulo as alíquotas e essa lei e esse decreto que majora, quando majorar a alíquota, pode entrar em vigor na data da publicação. Porque não se submete à anterioridade. Entendeu? Agora, para o IPI, CID combustíveis, é que faltou aqui eu colocar aqui também, né? IPI, CID combustíveis e ICMS combustíveis. Ok? Agora talvez fique melhor. Vamos ver. Aí, ó. Só que olha só. Teve a mitigação e se submete à noventena. Então, aqui, o IPI, a CID combustível, essa tabela está meio fraquinha mesmo, viu? Tem que melhorar ela, tá meio confusa, né? Então, o IPI, a CID combustíveis e ICMS combustíveis, eles têm mitigação da legalidade. Mas eles não têm exceção da anterioridade, porque eles submetem à noventena. Aí vai ficar a dúvida. Pô, se o decreto ou se o convênio majorar a alíquota desses tributos, vão se submeter à noventena ou não? Estão entendendo? Entendeu, Mirelle? Entendi. Entendeu? Uhum. Então, o que aconteceu no governo Dilma? A Dilma editou um decreto e majorou a alíquota do IPI. E aí, o órgão de classe lá das concessionárias de veículos entrou com uma ação no Supremo e falou o seguinte, não, veja bem, Supremo, se a lei que é a lei, se majorar a alíquota do IPI tem que esperar 90 dias, um decreto vai entrar em vigor na data da publicação? Não, o decreto tem que esperar 90 dias também. E o Supremo acolheu essa tese. Entendeu? Só que daí eu pergunto, o mesmo raciocínio deve ser aplicado a CID combustíveis, a ICMS combustíveis ou não? Eu penso que sim.
Porque se a Dilma reduziu para zero a alíquota da CID de combustíveis e depois o Temer for lá e restabeleceu a alíquota para o patamar legal, ele majorou a alíquota, concorda? Eu acho que tem que esperar 90 dias do mesmo jeito. Mas ali não houve questionamento. Então não há posicionamento do Supremo a respeito disso. Entendeu? Entendi, professor. Quem ainda não entendeu essa questão, gente? Bom, para a gente terminar a aula, vou só contar uma história para vocês, tá? Antigamente existia o Diário Oficial impresso, né? Hoje o Diário Oficial é eletrônico, né? Mas antigamente existia o Diário Oficial impresso, tá ok? E aí tinha uma lei que majorava o tributo que ia ser publicada dia 31 de dezembro para entrar em vigor dia 1º de janeiro. Só que quando chegou o Diário Oficial do dia 31 de dezembro, esqueceram de publicar a lei que majorava o tributo. Então veio o Diário Oficial dia 31 de dezembro e todo mundo comemorou, né? Porque eles esqueceram de publicar a lei. Ou seja, mesmo se eles publicassem a lei no Diário Oficial do dia 1º, ela só poderia entrar em vigor no ano seguinte. Estão entendendo? Só que daí o que fez a União? Publicou a segunda edição do Diário Oficial dia 31 de dezembro. Só com aquela lei aumentando o tributo. Só que não deu tempo de distribuir o Diário Oficial. Publicou, mas não distribuiu. Então a festa de Réveillon foi regada, champanhe, vinho, todo mundo comemorando, o governo esqueceu de publicar a lei, né? Quando chegou no dia 2, que eles receberam o primeiro Diário Oficial do ano seguinte, veio junto a segunda edição do Diário Oficial do dia 31 de dezembro, com a publicação da lei que majorou o tributo. Pergunto eu, senhores, foi ou não foi violado o princípio da anterioridade simples? O Brasil não é para amadores, gente. Percebam? O Diário Oficial foi publicado no dia 31, mas só foi distribuído no dia 2. Aí não teve publicidade. Mas foi publicado. Mas ninguém conseguiu receber? Então, não é que ninguém conseguiu receber. O governo nem entregou. O governo só foi entregar no dia 2. Então, Isso foi discutido nos tribunais, tá, Lucinéia? Muita gente arguiu que esse tributo só podia entrar em vigor no primeiro dia do ano seguinte, porque apesar de ter sido publicado dia 31, não houve publicidade. E muita gente ganhou, mas essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal falou que não, que foi publicado dia 31, portanto, poderia entrar em vigor dia 1º de janeiro. Tá ok? Gente, alguma dúvida? Não, professor, agora eu entendi até melhor o quadrinho. Então, olha só, gente, presta atenção. Tá? Presta atenção. Princípio da legalidade, mitigação da legalidade, as 3 formas. Muito importante. Princípio da anterioridade, as 3 formas de manifestação. Muito importante. Quais tributos se submetem a quais mitigações e quais tributos se submetem a quais anterioridades. Muito importante. E com relação à retroatividade, aquela questão da retroatividade da multa quando for para beneficiar. Esses são os pontos mais importantes dessa aula. Tá bom? Professor. Alguém? Oi. Oi, só uma coisa, eu ia perguntar no início da aula, mas eu acabei não perguntando, a respeito da fiscalidade. As taxas se inserem também no conceito de fiscalidade? Porque não é exatamente arrecadatório, né? Não, veja bem, a taxa ela é arrecadatória, né? Ela tem a função fiscal, tá? Porque ela serve para remunerar o poder público pela prestação de serviço público específico e divisível ou pelo exercício do poder de polícia diretamente dirigido ao contribuinte. Ela tem uma função fiscal, sim. Ela seria tem uma função fiscal. Eu não sei, Carolina, se ela poderia ser utilizada com a função extra fiscal, tá? Eu acho que não, porque quando você fala da taxa,
está querendo que o poder público faça alguma coisa para você, entendeu? Sim. Inclusive, existem decisões dos tribunais de que o valor da taxa não pode ser excessivo ao ponto de impedir você de exercer aquele direito que você está pleiteando, entendeu? Entendi. Por isso que quando eu falei de taxas fixas, eu falei para vocês que as taxas fixas têm que ser razoáveis, né? Proporcionais. O Supremo aceita taxas fixas desde que elas sejam razoáveis e proporcionais àquilo que se está exigindo do poder público. Porque eu não posso colocar uma taxa alta para impedir o cara de pedir uma certidão, por exemplo. Uhum. Entendeu? Ah, tá. É que quando eu penso em arrecadatório, eu penso mais realmente em assim, dar dinheiro para o Estado para as outras coisas, e não como uma forma, digamos, de remuneração para aquele serviço. Por isso que eu fiquei em dúvida, entendeu? Mas a taxa, mas o entendimento é que a taxa, ela visa exatamente, não é remunerar, tá? Existem muitas críticas quando alguém fala que é ressarcimento, remuneração. né? É um ressarcimento, digamos assim. É uma ideologia que é mais ou menos assim, Carolina. Poxa, se o Estado está atuando diretamente em função daquele contribuinte, ele que deve custear as despesas do Estado com isso, entendeu? Uhum. Poxa, você que quer viajar para os Estados Unidos, para viajar para os Estados Unidos, você precisa de um passaporte. Pô, a Polícia Federal vai ter que se mexer para emitir um passaporte que você vai utilizar para viajar para os Estados Unidos? Então você que pague por isso, entendeu? Não é justo que o dinheiro daquela pessoa que nem sonha ir para os Estados Unidos e pagou o seu imposto lá seja utilizado para custear uma despesa que vai te beneficiar com essa viagem. Tá me entendendo? Não, eu entendi. É mais realmente porque nesse caso seria mais remuneratório, né? Eu realmente não havia imaginado que isso iria se inserir dentro da ideia de arrecadatório. Eu achava que o arrecadatório fosse realmente só aquilo que vai ser usado de uma maneira desvinculada e tudo mais, mas agora eu entendi, sim. Tá. Obrigada. Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Não. Tudo beleza? Podemos terminar? Então, bom final de semana a todos. Semana que vem a gente volta, tá bom? Tá bom, professor. Bom final de semana. Obrigada. Um abraço, até mais. professor. Tchau, Obrigada, obrigada. professor. Bom fim de Obrigada. semana. Tchau, tchau.